E aí, pessoal, essa daqui é a aula 2 do nosso curso de cálculo 3, tá certo? Aqui a gente, bem, lembrando que na aula passada a gente falou sobre funções vetoriais e curvas espaciais, né? Vetor derivada e por aí vai. E agora a gente está interessado em definir, né? A gente já falou sobre derivadas, integrais dessas ditas funções vetoriais, tá certo? O primeiro tipo de integral que a gente vai ver é a integral de linha, mas antes, para introduzir esse novo conteúdo, eu queria falar com vocês primeiro, dar uma revisão, né? Uma revisão bem básica, bem simples, de integrais simples que a gente vê lá em cálculo 1, certo? Hoje a gente vai ver a integral de linha de uma função escalar e na próxima aula a gente vai ver a integral de linha de um campo vetorial. Vamos definir o que é um campo vetorial e aí, em conseguinte, definir o conceito de integral de linha de um campo vetorial. Certo? A gente vai ver que integrais de linha de funções escalares são imprescindíveis, principalmente a física, porque com elas a gente pode calcular carga, quantidades como carga, massa, centro de massa e etc. De algo como um fio uniforme, um fio cuja distribuição de massa varia no tempo. E, enfim, vocês vão ver que é um aparato bastante poderoso. Tá? Então, sem mais delongas, o que é que a gente tinha lá em cálculo 1? Né? Vamos fazer uma breve revisão da integral definida que a gente tinha lá em cálculo 1. Imagina que eu tenho aqui o plano xy padrão, e aqui eu tenho uma certa função f de x definida aqui num certo intervalo, que eu vou chamar aqui um intervalo que vai de x0 até xn, tá certo? Então, veja, o que é que a gente fazia lá em cálculo 1? A gente construía retângulos abaixo do gráfico dessa função, tá? Retângulos aqui, por exemplo, esse primeiro de base de largura ΔX1, né? E altura f de A, tá? E aí, desculpa, eu esqueci de colocar aqui no slide, eu estou chamando x0 de A e xn de B, tá? Então, A igual a x0, xn igual a B. Então, aqui você tem um retângulo de base ΔX1, que é x1 menos x0, tá? E altura f de A. Esse segundo retângulo tem altura f de 1, né? E base ΔX2 e por aí vai até o retângulo, um enésimo retângulo que eu posso construir aqui, que tem uma base ΔXN, tá? Que é xn menos 1 e a altura f de xn, certo? Então, a altura é f de xn menos 1, né? Se você olhar aqui o padrão, né? Desses três de cima, enfim. E aí o que, é que a gente fazia lá em cálculo? A gente construía a seguinte soma, né? Eu multiplicava f de x0 vezes ΔX1, f de x1 vezes ΔX2, f de x3 vezes ΔX3 e por aí vai até f de xn menos 1, ΔXn menos 1. Claramente essa soma aqui simplesmente a área desses retângulos que eu construí, tá? Eu não estou supondo que esses retângulos, que esses ΔX aqui são pequenos ainda, tá? Para isso eu tenho que tomar o limite, vamos escrever esse negócio aqui, essa soma como um somatório, tá? Então eu posso colocar somatório de I igual a 1 até n, né? De f de x menos 1 ΔXi, e essa nada mais é do que a conhecida soma de rima, tá? Dessa função f de x, você está construindo uma soma de rima, e tomar o limite dela quando n vai para infinito, tá? Ou seja, ou se você preferir, né, quando esses ΔXi's aqui são muito pequenos, tá? Quando eu considero um número infinito de triângulos. Para que esses triângulos caibam, um número infinito de triângulos caibam embaixo do gráfico dessa função, aqui eu tenho que, a base desses triângulos tem que ser muito pequena, tá certo? Então, de fato, aqui a gente define isso lá em cálculo 1, o limite dessa soma aqui, da soma de rima, quando n vai para infinito, como a integral de a a b, né, ou de x0 a xn, se você preferir, de a a b, de f de x dx. Tá? E aí, claro, isso aqui é uma definição formal, isso aqui é uma interpretação geométrica da integral, mas na maioria dos problemas a gente tem que calcular isso aqui por diversos métodos. Né? A gente passa muito tempo em cálculo, em todas as disciplinas, né? Principalmente na terceira unidade de cálculo 1, aprendendo técnicas para integrar funções, tá? Porque não existem, em geral, procedimentos sistemáticos, diferente das derivadas, né? Se eu lhe der uma função, você sabe sempre derivar ela. A integral é diferente. Você tem integrais que não podem ser expressas em termos das funções elementares, seno, cosseno, exponencial e por aí vai. Vocês já devem saber disso ou ter uma certa intuição ou um certo feeling. Certo? Bem, isso aqui foi a revisão aqui do nosso conceito de integral definido. O que seria uma integral de linha? Né? Agora introduzindo nosso panorama em cálculo 3. Né? O que seria a integral de linha de uma função escalar? Imagina agora que eu não tenho mais eu não estou olhando mais para o plano. Né? Eu estou olhando aqui para um sistema de coordenadas, x, y, z, e eu tenho uma curva aqui, uma curva plana, tá? Que eu vou chamar de C, que está contida no plano xy. Tá? E aqui eu tenho uma função, certo? Uma função escalar f de xy, perdão, eu coloquei f de r de t aqui, mas era para ter f de xy apenas, pelo menos nesse slide, tá?
Então eu tenho uma função escalar, tá? Eu tenho o gráfico dela aqui, que eu estou desenhando dessa fórmula, e essa curva fica aqui bem abaixo desse gráfico, certo? Eu posso, obviamente, avaliar o valor dessa função, tá, sobre essa curva. É só eu calcular f de r de t, certo? Então pare para pensar um pouco, né? A função é só se eu parametrizar essa curva usando ou melhor, se eu encontrar uma parametrização r de t para essa curva, né, cujas componentes são x de t e y de t, eu simplesmente avalio f de r de t, tá, que vai ser a imagem dessa curva por essa função, que é um pedacinho aqui, como está indicado na figura, dessa função, né? Um subconjunto unidimensional do conjunto de valores aqui, de todos os valores que essa função de duas variáveis assume. Então, vamos tentar repetir o mesmo procedimento que eu tinha lá em cálculo 1, né? Vê só, então eu posso subdividir essa curva, tá, em n, tá? Vamos lá, vamos pensar aqui em n pontos. Então esse r de t aqui, claro, você pode olhar ele como vetor posição ou como um ponto aqui no espaço, né? Então, para não ter que ficar desenhando esses vetores e a figura não ficar mais carregada do que já está, eu simplesmente estou considerando isso aqui como um ponto, tá? Mas isso, na verdade, a gente comentou na aula passada que r de t pode ser o vetor posição de uma partícula e por aí vai. E, enfim, a gente faz o seguinte, ó, a gente divide essa curva em n subintervalos, tá? O primeiro subintervalo começando em r de t0, depois indo até r de t1, e depois começando em r de t1 até r de t2, e por aí vai até o último subintervalo, que vai de r de tn-1 até r de tn, tá? Então, perdão, a gente começa a contagem em 0 e vai até n. Então, a gente tem n mais 1, tá? Pontos em que a gente subdivide essa curva. Daí, porque isso é interessante, porque eu posso entender, veja, prepare para pensar, cada um desses intervalos tem uma largura ΔS1 módulo de R de T1 menos R de T0, ΔS2 módulo de R de T2 menos R de T1, tá? Lembrando que isso aqui é um vetor, tá certo, gente? Eu não coloquei o vetor para não sobrecarregar a notação, a gente está olhando aqui só para esse vetor como um ponto em R3, mas isso aqui nada mais é do que o comprimento, por exemplo, delta ds1 é simplesmente o comprimento aqui desse pedacinho aqui desse retângulo, da base desse retângulo, tá? E aí a gente constrói isso até o enésimo retângulo, então eu tenho delta Sn igual a módulo de R de Tn menos R de Tn menos 1, tá? De maneira que eu posso agora construir, veja só, né? Eu posso multiplicar delta S1 por f de R de T0, delta S2 por f de R de T1, e por aí vai até delta Sn por f de R de Tn menos 1, eu vou ter simplesmente aqui uma nova soma de rima, dessa vez aqui avaliada sobre essa curva, né? Que interessante. Então, é nada mais intuitivo do que tomar o limite dessa soma quando ele vai para infinito, ou quando o número de retângulos aqui que considero é infinito, tá? Ou quando essa base ΔSI é bem pequenininha. Nada mais natural do que tomar o limite dessa soma e definir isso como a integral, tá, sobre a curva C da função f de xy sobre um elemento ds aqui, um elemento infinitesimal de arco, tá? Já introduzindo esse nome novo, um elemento infinitesimal de arco dessa curva. Então, bem, beleza, né? Aqui a gente tem a definição formal do que é isso, mas como é que a gente faz conta, né? Como é que a gente consegue avaliar essas integrais explicitamente? Isso aí já é outro caso, né? Para avaliar essas integrais explicitamente, eu preciso encontrar uma parametrização para a curva, obviamente, né? Veja que, para construir isso, eu supus que eu estou usando aqui uma parametrização, né? Então eu encontro essa parametrização e avalio f de r de t, tá? Então vai ficar f de x de t, y de t aqui, mas resta saber quem é esse elemento ds aqui, tá? Então vamos lá, vamos vir aqui no slide seguinte. Vê só, a gente pode escrever a integral em termos de r de t apenas, né? Para avaliar ela, feito eu estava comentando agora há pouco, você pode tentar escrever aqui isso em termos de r de t apenas, para ficar fácil de você entender como avaliar a integral. Imagine então, aqui um panorama bem simples, que eu tenho essa curva C, que vai de R de A até R de B, né, nada mais natural. E vê só, preste atenção, né? Se a gente der um zoom num pedacinho, eu estou exagerando aqui, está muito grande esse círculo, mas você está entendendo, né? Se eu pegar um pedacinho infinitesimal dessa curva, tá, e der um zoom nele, eu posso ver que isso aqui, ó, eu vou ter um triângulo, eu posso construir um triângulo retângulo cujos catetos são dx e dy e a hipotenusa é ds, tá? Então nada mais natural do que usar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor de ds, do elemento de arco infinitesimal sobre essa curva. Então eu tenho que ds ao quadrado é igual a dx quadrado mais dy ao quadrado, tá? E aí a gente pode usar aqui um truque, né? Que os físicos gostam de colocar, a gente pode dividir aqui dentro da raiz quadrada por
dt ao quadrado, tá? E multiplicar por dt ao quadrado também. Isso é legítimo, porque isso nada mais é do que multiplicar por 1. Depois colocar dt para fora e chegar na seguinte expressão aqui, tá certo? Então, nas notas de aula eu faço isso de uma maneira muito mais formal primeiro, e aí depois eu comento essa maneira intuitiva de lembrar qual a expressão exata para ds. Então, desse jeito, bem, perceba o seguinte, né? Perceba que dx dt e dy dt são simplesmente as componentes do vetor derivado r' de t, feito a gente comentou na aula passada. Então, nada mais justo do que escrever ds como módulo de r' de t dt, tá? Então, veja como é simples, né? E aí a gente pode encontrar agora uma maneira explícita de avaliar a nossa integral. Perdão, eu coloquei f de r de t aqui, mas era para colocar f de xy, tá certo, gente? Foi uma viagem. Aqui era integral sobre c de f de xy ds, que nada mais é do que a integral de a a b de f de r de t, agora está certo aqui do lado direito, módulo de r' de t dt. Qual é a vantagem disso? Veja agora que eu escrevi tudo em termos dessa minha parametrização, essa minha parametrização r de t, né? Agora eu tenho, por exemplo, limite de integração, a e b, e eu posso avaliar essa integral explicitamente, certo? A gente vai ver aqui o primeiro exemplo, seria um fio semicircular de raio R. Então imagina que eu tenho esse fio aqui, imagina que ele está carregado. Eu tenho um fio semicircular, descrito, a gente viu na aula passada, por exemplo, essa parametrização. Você tem R cosseno T, componente X, R seno T, componente Y, e a densidade de carga ρ de XY igual a alfa XY ao quadrado. Tá? Me dei essa densidade de carga aqui. Como é que eu acho a carga total contida no fio? Tá? O fio, obviamente, é um objeto unidimensional, então eu posso usar o meu aparato de integrais de linha. Então veja só, eu posso começar primeiro calculando, eu quero armar minha integral de linha, então vamos começar calculando r' de t. Então quem vai ser r' de t? É só derivar cada componente, né, desse vetor r de t, então eu vou ter menos r seno t, r cosseno t, e calcular esse módulo usando o que eu vi em geometria analítica. O módulo de um vetor é simplesmente a raiz quadrada do produto escalar dele com ele mesmo. Se você usar a definição do produto escalar, você vai ver que isso aqui vai ficar r ao quadrado seno ao quadrado de t, mais r ao quadrado cosseno ao quadrado de t, que nada mais é do que r, tá certo? R é um número positivo. Então de fato, o módulo de r' de t nada mais é do que r, certo? E a gente, para calcular a integral, precisa calcular também ρ de r de t. O que seria ρ de r de t? Seria simplesmente ρ de x de t e y de t, tá? Você tem a expressão para ρ aqui, alfa e xy quadrado. Ah, desculpa, alfa nada mais é do que uma constante, tá, gente? Uma constante só para coisa que os físicos gostam de fazer para corrigir a unidade de medida, para que isso aí tenha a unidade de carga mesmo. Mas enfim, você tem ρ de xy igual a xy quadrado, então tudo que tem x aqui na expressão de ρ você troca por x de t para avaliar sobre r de t, né? E tudo que tem y você troca por y de t. De maneira que você vai ter aqui nada mais do que alfa r à quarta cosseno de t seno ao quadrado de t. Certo? Eu recomendo que vocês façam isso aqui com calma e entendam isso direitinho. Bom, agora eu tenho a faca e o queijo na mão para armar minha integral, né? Eu tenho o módulo de r de t e tenho ρ de r de t, certo? Então a carga total nada mais é do que a integral de ρ de xy ds sobre a curva C e considerando que é um semicírculo, né? A gente viu que o parâmetro t é simplesmente esse ângulo que está aqui. Então eu vou ter que a integral é uma integral de 0 a π de ρ de r de t, módulo de r de t, ou integral de 0 a π ou alfa r à quarta, integral de 0 a π de cosseno t seno ao quadrado de t dt. Certo? A gente já fica logo com vontade automaticamente de fazer uma substituição u igual a seno de t. Enfim, acho que vocês não vão ter problema nenhum para resolver essa integral. E verificar que a resposta nada mais é do que 2 alfa r à quarta. Certo? Então, vejam aqui que agora, qual é a mensagem desse exercício? Dado uma parametrização para a curva C, eu posso construir explicitamente, avaliar explicitamente o que eu chamei de integral de linha de uma determinada função escalar. Nesse caso, a nossa função foi a densidade de carga contida no fio. Bem, como segundo exemplo, só um segundo, gente, eu vou tomar um gole d'água. Então, como segundo exemplo, a gente pode falar um pouco sobre a função comprimento de arco. Tá? O que é que seria isso? Né? Seria simplesmente, vê que legal, né? O comprimento de arco nada mais é do que não a função comprimento de arco, tá? A função a gente vai falar já já. É simplesmente o comprimento de arco. É a integral de linha da função f igual a 1. Tá? Então, se você pegar f de xy igual a 1, essa integral de linha sobre c de f de xy ds se reduz a simplesmente integral sobre c de ds.
certo? Então, olha só, vai ser só a integral do elemento de arco infinitesimal, feito tinha chamado anteriormente, que nada mais é do que a integral de A a B de modo de R' de t dt, tá certo? Dado que você está trabalhando com a parametrização, obviamente, R de t, que vai de A a B. Então, para o semicírculo do exemplo anterior, né, por exemplo, a gente viu que módulo de R' é R, tá? E t vai de 0 a π, de maneira que qual será o comprimento do semicírculo? Será R, integral de 0 a π dt, e simplesmente πr, como esperado, né? A gente sabe que o perímetro do círculo é 2πr, então a metade desse perímetro, né, ou seja, o comprimento do semicírculo, seria simplesmente πr. Então veja que você também aprendeu agora uma nova maneira de calcular o comprimento de curvas, né? Bem legal isso, isso é bem importante, por incrível que pareça, isso é importante muito importante na física, na relatividade, a teoria da relatividade de Einstein, em inúmeras aplicações, tanto na física clássica quanto na física moderna e por aí vai, certo? Na engenharia também, com certeza, e por aí vai, certo? Então, além do comprimento de arco em si, né, que é um número, claro, obviamente, a gente pode falar da função comprimento de arco. O que seria isso, né? Imagina que eu, quero saber não o comprimento de arco da curva, sei lá, um certo intervalo fixo de t0 sei lá, um número definido, 2, 3, 4, 2π, etc. Mas comprimento, eu quero saber o comprimento da curva para qualquer valor de t, tá certo? Então eu posso simplesmente tomar a integral de um certo t0 até t, tá? Integral de módulo de r de t barra. Estou fazendo a mesma coisa que eu fiz antes, só que em vez de um limite superior ser um número bem definido, como π, né, feito a gente viu anteriormente, agora eu estou colocando simplesmente a variável t para eu achar uma função aqui que descreva o comprimento da curva para qualquer valor de t, tá? Então, por exemplo, para o ciclo de raio R, como é que eu faria, como é que eu construiria essa função? Eu teria que S de t, tá? Eu chamo ela de S de t igual a R, né, integral de 0 a t de dt. Tá? Eu devia ter colocado dt barra aqui. Eu estou colocando dt barra aqui dentro, gente, porque a gente lembra lá de cálculo que isso aqui é um índice mudo, tá? E como eu estou usando t aqui em cima, então só para lembrar que isso aqui não é t, tá? Isso aqui é um índice mudo, eu podia chamar isso de u, você sabe disso lá de cálculo 1, né? Então, para o círculo de raio R, eu tenho S de t igual a R integral de 0 a t de dt, que nada mais é do que R vezes t, né? Interessantíssimo. Então, então, por exemplo, se você quisesse o comprimento de 1/4 do círculo, você fazia t igual a π sobre 2, né? Você está indo de 0 a π sobre 2, e por aí vai. Certo? Espero que isso tenha ficado relativamente claro. Você pode também parametrizar a curva pelo comprimento de arco. Vê só, perceba o seguinte, eu posso escrever t, por exemplo, como função de s, em vez de s como função de t. Isso parece meio maluco, mas vê só. Preste atenção. Se eu fizer isso, eu vou ter que t igual a s sobre r. E se eu substituir isso aqui na minha parametrização do círculo, eu vou ter uma nova parametrização para o círculo. Em termos não agora do parâmetro t, mas do parâmetro s. Lembra que eu comentei na aula passada que, em geral, a parametrização para uma curva não é única, tá? Então, olha aqui um exemplo, né? Eu tenho r de s igual a r cosseno de s sobre r, r seno de s sobre s. S sobre r. Simplesmente, deixa eu voltar aqui, simplesmente substituir t igual a s sobre r na parametrização do círculo, tá? Que está aqui, ó. Pronto. Daí, por que eu estou fazendo isso? Porque agora a gente chama essa parametrização de parametrização pelo comprimento de arco, tá? É um círculo parametrizado pelo comprimento de arco. Um negócio legal dessa parametrização é que você pode mostrar que a velocidade com que a partícula que percorre o círculo anda, né, é sempre igual a 1. Ou seja, a partícula, não só para o círculo, claro, mas para qualquer curva parametrizada pelo comprimento de arco, uma partícula que se move ao longo dessa curva se moverá com velocidade 1. Certo? Então, esse é um adendo da parametrização do comprimento de arco. Muito interessante, né? A gente não vai trabalhar isso extensivamente, mas é um exemplo muito interessante que é muito legal que vocês saibam, porque talvez apareça aí no futuro. Mas bem, visto esses exemplos aí, recomendo que vocês voltem, refaçam, tentem parar o vídeo para ver, e, enfim, etc. A gente pode também generalizar o conceito da nossa integral de linha. Bem, eu estava trabalhando agora com a função f de xy em 2 dimensões para que ficasse simples a gente visualizar o panorama geral, tá? Para que a gente pudesse fazer aquele desenho que eu fiz lá anteriormente, dos retângulos e etc. Mas a gente pode generalizar isso, na verdade, para
uma curva em 3 dimensões, tá? Claro, é bem natural generalizar para n dimensões, certo, gente? Mas vamos se ater aqui às coisas que a gente consegue imaginar direito. Então, eu posso usar uma curva em 3 dimensões. Imagina que eu tenho uma curva C aqui, cuja parametrização é r de t igual a x de t, y de t, z de t, da forma natural. E eu posso construir, claro, a integral de linha sobre C de f de uma função de 3 variáveis, né? Então f de x, y, z, ds, que em termos dessa parametrização vai ser integral de a a b, tá? A parametrização, perdão, o parâmetro t vai de a a b, eu estou supondo, vai ser integral de a b de f de x de t, y de t, z de t, ou f de r de t, tá? Como a gente estava chamando antes, módulo de r' de t, dt, certo? Quem seria módulo de r' de t nesse caso? Em 3 dimensões, em 2 dimensões era simplesmente dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado. Mas aqui, claro, a gente está em 3 dimensões, então tem que ter também dz dt ao quadrado, certo? Não dá para fazer um gráfico, visualizar isso geometricamente perfeitamente, mas dá para ter uma intuição de que isso aqui é verdade se a gente repetir os procedimentos algébricos que a gente usou nos slides anteriores. Então, vamos dar um exemplo, né? Vamos pegar uma curva aqui em 3 dimensões, você tem uma hélice, né? Vamos tentar parametrizar a hélice pelo comprimento de arco. Você tem aqui r de t igual a hélice de raio A, né? A hélice circular, centrada na origem de raio A. Então, r de t igual a cosseno t, a seno t, b vezes t, onde b é uma constante, certo? A gente viu na aula passada, isso aqui é uma parametrização possível para a hélice. E aí, vamos pegar aqui, construir essa parametrização e construir o vetor r' de t. Então, você tem que r' de t igual a menos a seno t, né? A derivada da componente x, a cosseno t, derivada da componente y, e b, derivada da componente z. Lembrando que a hélice nada mais é, veja só, né? Se você esquecer a componente z, isso aqui vai ser, você vai ver que a partícula que se move ao longo dessa parametrização se move em trajetória circular e com velocidade, olha aqui para o vetor r', com a velocidade constante ao longo do eixo z. Então ela vai descrevendo um círculo e subindo com velocidade constante. Nada mais natural, né, para a gente pensar a hélice. Daí, se eu calcular o módulo desse vetor, eu vou ter r' de t igual a quadrado, perdão, raiz quadrada de a quadrado, cosseno ao quadrado, mais a quadrado, seno ao quadrado, mais b quadrado. Coloco tudo isso aqui, coloco a quadrado em evidência aqui nesses dois primeiros termos e vou ter que módulo de r' é simplesmente raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, certo? Daí eu posso construir agora a minha função comprimento de arco, tenho que s de t igual a bem, isso aqui é uma constante, né? Módulo de r' é uma constante, sai da integral, e aqui eu tenho simplesmente a integral de 0 a t de dt barra, certo? Que nada mais é do que t, né? Então a função comprimento de arco para eles também é bem simples. Você vai ter simplesmente s de t igual a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado vezes t. E se você inverter isso aqui, né? Escrever t como função de s, você pode parametrizar, tá? A hélice pelo comprimento de arco. Então eu escrevo t igual a s sobre isso aqui, raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, e substituo na parametrização que eu tenho aqui em cima para a hélice. Tá? Tudo que tem t eu coloco s sobre blá blá. Então, você vê aqui, eu tenho uma hélice parametrizada pelo comprimento de arco. Você pode calcular o módulo de R' de S, tá? Se você derivar com relação ao parâmetro S e calcular o módulo disso, você vai encontrar simplesmente 1. É possível, de novo, mostrar que toda curva parametrizada pelo comprimento de arco tem velocidade 1. Então, bem interessante isso, né, gente? E, bem, para finalizar a aula, eu vou fazer aqui, enumerar aqui alguns comentários adicionais sobre a integral de linha. Na verdade, são propriedades da integral, certo? Imagina que eu tenho uma curva união. Eu tenho uma curva C, lembra que a curva é um conjunto de pontos, tá? Então não é uma soma de curvas. Não faz sentido você somar conjuntos. Você soma elementos de determinados conjuntos, mas não os conjuntos em si. Os conjuntos a gente considera uniões e interseções e por aí vai. Certo? Então imagina uma curva C que é a união de uma curva C1 com a curva C2, curva C3, blá blá blá, até uma curva Cn, certo? Como é que eu faço para calcular a integral de linha sobre essa curva união, né? Então eu tenho que a integral sobre C de f de x, y, ds. A gente define isso, eu devia ter colocado um def aqui em cima, simplesmente como a soma, e essa definição é bem natural, tá? Como a soma das integrais sobre cada uma das curvas. Então o que, é que você vai fazer? Se você tem uma curva união, você vai calcular a integral da mesma função, f de x, y, sobre cada uma das curvas. Ou seja, você parametriza cada uma das curvas, arma a integral sobre cada uma das curvas, calcula o valor dessa integral sobre cada uma das curvas e soma isso no final, tá? Nada mais natural aqui. Essa definição, já que a integral é sempre linear e bem comportada e por aí vai. Isso também faz sentido físico, tá? Se você tiver um fio, por exemplo, que tem um pedaço circular e um pedaço
retilíneo, né? Como é que você faria para calcular a carga total, como a gente fez lá no exemplo 1? Você, claramente, a carga total seria a carga da parte circular mais a carga da parte retilínea, né? Então isso aqui faz realmente sentido, inclusive físico. O segundo comentário adicional é que a integral de linha ela se reduz à integral simples. Vê que viagem, né? Lembra que o eixo x nada mais é do que uma curva, né? A curva, perdão, y igual a zero, se você parar para pensar. Isso em R2, né? Então, se y é igual a zero, isso implica que dy é igual a zero e ds nada mais é do que dx. Usa a expressão de ds que a gente viu lá naquela figurinha que tem um zoom e etc. Você vai encontrar que ds nada mais é do que dx. De maneira que a integral de f de x, y, ds, tá, sobre c, se reduz a integral de a até b de uma função f de x, né, y igual a zero aqui, dx, certo? Que nada mais é do que a integral simples que a gente vê lá em cálculo 1. A integral de uma variável, tá, de uma função real. Eu estou fixando y igual a zero, não a integral sobre o eixo do x, da forma padrão aqui que a gente via lá em cálculo 1. Né? Então, de fato, a integral de linha, como eu comentei no começo da aula, é uma generalização da integral simples que a gente vê lá em cálculo 1. O terceiro comentário pertinente, deixa eu ver aqui. A gente pode definir também integrais de linha com relação a x ou a y apenas, não precisa ser com relação a s, tá? Você pode definir, por exemplo, a integral de linha sobre c da função f somente sobre dx. Você não está preocupado em integrar sobre o comprimento de arco, ou seja, sobre sobre o comprimento de arco infinitesimal. Você quer integrar simplesmente sobre a variável x. Daí, bem, isso aqui se você usar aqui dx é dx dt sobre vezes dt, isso aqui pode ser reescrito olha aqui da forma mais natural possível também, em termos de uma parametrização, né? R de t para essa curva. Mesma coisa com relação a y. Você pode definir a integral de f de y, nada mais é do que a integral de AB, de f de x dt, dy dt vezes dt. Isso aqui vocês vão usar nos exercícios, tá? Na nota de aula tem exercícios sobre isso aqui também. Então se liguem. E a quarta propriedade, né? Quarta e última propriedade é simplesmente que imagina vocês podem se perguntar, né? Talvez vocês já estejam se perguntando, né? Vem cá, professor, se eu escolher parametrizar a curva de duas maneiras diferentes, né? E aí, por exemplo, mas se eu parametrizasse aquele fio lá do exemplo 1 pelo comprimento de arco, será que a carga ia dar igual ao valor que eu encontrei parametrizando ele como a gente viu na aula 1? A resposta é sim, positiva, porque a integral de linha é invariante por reparametrizações. O que é que isso quer dizer formalmente, né, matematicamente? Que se R de t e H de t, R de t e H de U, por exemplo, são quaisquer duas parametrizações distintas para uma mesma curva C, a gente tem que, se t pertence ao intervalo AB e U ao intervalo CD, que a integral de linha de f de x, y, ds vai ser igual a, bem, o que a gente já viu, né, integral de AB, f de r de t, módulo de r' de t dt, que vai ser igual à integral também, não só utilizando a parametrização r de t, mas a parametrização h, tá? A integral de c a d, de f de h de u, módulo de h' de u, du, certo? Esse fato aqui não é difícil de ser mostrado, tá? A conclusão dele, obviamente, é que você pode escolher parametrizar a curva do jeito que você quiser, a integral de linha é invariante por reparametrização. A conclusão interessante desse fato é que coisas como carga e massa de objetos na física tem que ser realmente, não pode depender da maneira com a qual você escolhe descrever as curvas em questão, tá? Claro que, bem, se alguém calcular a carga de um certo objeto que está lá no Japão, usando uma parametrização, e você escolher parametrizar de outra forma, você tem que encontrar, obviamente, a mesma carga, né? A gente pressupõe que o objeto tem uma carga bem definida, tá? A demonstração desse fato aqui, eu nem faço a nota de aula por uma razão didática, certo? Porque ela não é difícil, mas ela é relativamente técnica. Requer uns 2 ou 3 conceitos um pouco mais abstratos, mas, enfim, vocês podem pesquisar na internet, acho que é uma demonstração bem canônica, tá? Que deve ter por aí. Bom, então aqui a gente chega no final da aula, o que foi que a gente fez, né? Deixa eu dar um breve apanhado do que foi que a gente fez. A gente definiu o conceito de integral de linha da função escalar, a gente aprendeu a escrever esse conceito. Aqui era para ter não R de t, mas xy, tá, gente? A gente aprendeu a descrever esse conceito em termos de uma parametrização, tá? Então a gente construiu explicitamente, dada uma parametrização para essa curva C, eu construí explicitamente uma maneira de avaliar essas integrais de linha, certo? E a gente viu exemplos de como a carga total
contida em um fio, o comprimento de uma curva e parametrizações aí podem ser calculados com esse novo aparato. Então, isso foi mais uma coisa, e a gente também comentou as propriedades mais importantes desse novo conceito. Em resumo, quais eram essas propriedades que a gente acabou de ver? A integral da união é a soma das integrais, tá? Se você tiver uma união de curvas, você simplesmente calcula a integral sobre cada uma das curvas e soma o resultado final. E, segundo, as integrais de linha podem se reduzir. A integral de linha pode se reduzir à integral simples, que a gente conhece lá em cálculo 1. Terceiro, a gente pode integrar com relação a s, x ou y, tá? Eu posso definir a integral de linha com relação ao comprimento de arco, com relação só à variável x ou com relação à só à variável y. Isso está lá nos exercícios que vocês vão fazer. E quarto, as integrais de linha são invariantes por reparametrização da minha curva. Recomendo que vocês vejam isso tudo aqui com detalhes, pausem um vídeo, voltem, né? Tentem entender isso direitinho e tragam suas dúvidas aí na aula. Onde a gente, claro, eu já frisei, vai se concentrar em fazer exercícios e dar um breve resumo aí do conteúdo. Certo, gente? A gente chega aqui no final da aula. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Dankeschön. Isso aqui é obrigado em alemão. Esse sapo aqui, tá? Eu acho que eu nem comentei com vocês ainda, mas esse sapo aqui foi uma experiência, vocês pesquisem aí no Google, que ganhou o prêmio Ig Nobel. Tá? Existe um prêmio, uma sátira ao prêmio Nobel, mas é um prêmio importante, tá? Muita gente é muito honrada por ganhar isso. É uma das pesquisas mais, não diria nem toscas, mas inusuais da ciência. É o Ig Nobel, certo? Pesquisem aí, eu acho que o que descobriram aqui foi basicamente que existem componentes magnéticos na pele do sapo. Eu não lembro ao certo, tá? Mas enfim. Mas de alguma forma, se você colocar um sapo sob a presença de um campo magnético, acontece esse tipo de fenômeno com ele. Tá? Enfim, eu coloquei isso porque em cálculo 3 a gente vai estudar campo elétrico, a gente vai estudar campos vetoriais já na próxima aula. Beleza, um abraço para vocês. Dankeschön.